Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que estamos reunidos hoje, dia 25 de maio, para juntos meditar o Evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, iniciemos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Estas são para nós palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós temos Cristo afirmando que há muito mais coisas, há muito mais ensinamentos que ele gostaria de trazer, que ele gostaria de dizer, e, no entanto, ele não o faz porque os discípulos não conseguem compreender. E nós poderíamos nos questionar, mas como assim? Porque os discípulos não conseguem compreender? Será se é algo que é muito complexo? É um conhecimento? É um aprendizado muito dificultoso? O que é isso? E Cristo continua. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então, Cristo ele não estava falando dos discípulos não conseguirem compreender ou captar de uma forma cognitiva. Não é como se Cristo fosse apresentar uma equação matemática que fosse tão difícil que os discípulos não conseguissem entender. Não era isso. É porque é preciso que o Espírito Santo revele, que o Espírito Santo mostre aos corações a verdade. Vamos aqui recordar do nosso irmão São Pedro, o primeiro Papa. Quando Cristo perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro faz aquela profissão de fé e responde corretamente quem é Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Cristo, ele não elogia a inteligência de Pedro. Ele não diz: Pedro, meus parabéns, você é muito aplicado, você é um excelente discípulo. Cristo fala: o Espírito te revelou isso. E o mesmo Pedro, conduzido e guiado pelo Espírito Santo para esse entendimento, para essa verdade, em outro episódio, quando Cristo anunciava que seria preso, que seria condenado, o mesmo Pedro o censurou. O mesmo Pedro disse: Não, Senhor, de forma alguma, que isso não aconteça contigo. Então, o que aconteceu? Qual é a diferença entre o primeiro Pedro e o segundo Pedro? Se são a mesma pessoa. A diferença é que naquele momento em que Pedro professa aquela verdade, ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através dele. E naquele outro momento, não. Meus irmãos, eu e você podemos ser e agir exatamente como Pedro. Podemos, num minuto, dizer uma grande verdade de fé, que talvez cognitivamente, intelectualmente, nós nunca tenhamos estudado. E em outro minuto, nós podemos falar algo que vá contra o coração de Deus, que vá contra a vontade de Deus. E qual é a diferença?
A diferença é o Espírito Santo a se mover em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. O nosso mover, o nosso silenciar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso calar, tudo, absolutamente tudo, precisa ser regido pelo Espírito Santo. No entanto, muitas vezes nós não estamos abertos para que o Espírito da verdade, ele nos guie. Muitas vezes nós estamos presos e estamos fechados na nossa própria verdade. Aqui no exemplo de São Pedro, para ele era inconcebível que o mestre fosse preso. Era inimaginável que o mestre passasse por aquele tratamento tão vergonhoso, tão humilhante. Ele era o mestre. Tantas vezes, meus irmãos, nós queremos impor a Deus a nossa cabeça, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de sentir o mundo. Às vezes, até como São Pedro, cheios de boa intenção. Claro que São Pedro também não queria ver aquele homem a quem ele muito amava sofrendo, é claro. No entanto, os mistérios de Deus, os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. São mistérios insondáveis que nós, criaturas finitas e criaturas limitadas, não conseguimos alcançar, não conseguimos compreender. Mas, se nós estamos abertos ao Espírito Santo, se nós convidamos o Espírito Santo a ser o nosso melhor amigo, a estar conosco a cada momento, se em cada ação, se antes de cada decisão, se antes de cada palavra que sai da nossa boca, nós nos consagramos ao Espírito Santo, nós pedimos que o Espírito Santo nos mova, então aí sim, nós somos um com Deus, nós somos um com o seu plano de amor, nós somos um com o plano redentor de Deus para a humanidade. Então que neste dia nós possamos pedir esta graça. Vinde Espírito Santo. Ao longo do dia de hoje, diga essa jaculatória em vários momentos. Vinde Espírito Santo. Antes de trabalhar, antes de você encontrar sua família, antes de você sair de casa para algum compromisso, enfim. A cada momento, diga essa pequena jaculatória. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Que o Espírito Santo, hoje, ele seja o teu mestre regente. Hoje, seja ele a te conduzir, a te revelar a verdade que Deus quer te revelar hoje, a te mostrar aquilo que Deus quer te mostrar hoje. Meu irmão, abandone-se ao Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo te conduza, deixa que ele venha e derrame sobre ti os dons necessários para que você se santifique e se configure cada vez mais ao ressuscitado. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, ela que é a esposa do Espírito Santo, que ela nos auxilie a termos um coração cada vez mais dócil ao Espírito. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.